nós temos palavras do Senhor para compartilhar com o seu coração, porque temos sido tocados pelo Espírito Santo de Deus na preocupação de trazermos a palavra do Senhor concernente à orientação do Espírito Santo de Deus sobre o andando pelo Espírito. Como você ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus e vivendo a sua vida na presença do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus e guiando os seus passos pelos passos do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que retrata a história também de um homem que está, esse relato está no livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo. Você sabia que o livro de Atos dos Apóstolos também é chamado pelos teólogos, pelos estudiosos, de Atos do Espírito Santo? Porque desde o princípio, um livro escrito pelo apóstolo Lucas, desde o princípio, esse livro vai tratando da história e do mover, do derramamento, do agir, do mover do Espírito Santo de Deus e do estabelecimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, a consolidação do reino de Jesus Cristo aqui na terra, através da agência do reino que é a igreja. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ou o Atos do Espírito Santo, narra essa história da implantação da igreja do Senhor Jesus, as primeiras experiências, os primeiros milagres que foram exercidos no poder do Espírito Santo, porque Jesus já tinha ido para o céu, já tinha sido assunto aos céus, e Jesus então diz aos seus discípulos, lá em Atos 1:8, falando, ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos do poder, e ele ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi essa orientação, e os discípulos ficaram, e eles então foram cheios do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, na passagem onde acontece no dia do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, assim como havia sido profetizado pelo profeta Joel, e o apóstolo Pedro faz então essa narrativa. Mas eu quero tratar sobre um personagem que se encontra no capítulo 10, você já deve ter aberto a sua Bíblia, Atos 10, e fala sobre a vida de Cornélio. São dois personagens da Bíblia que têm essa característica semelhante. São pessoas que não eram judeus, aliás, um deles era judeu, mas Cornélio não é judeu, e pessoas que eram muito religiosas. Pessoas muito afeitas, muito apegadas à religião. O primeiro é Nicodemos, está lá em João capítulo 3, a narrativa da vida de Nicodemos, do seu encontro com Jesus. E o segundo é essa narrativa, o segundo personagem, a segunda pessoa é essa narrativa de Cornélio. E a Bíblia tem vários relatos, vários outros relatos, que falam com clareza sobre o que Deus quer realizar nas nossas vidas, o que Deus quer fazer em nossas vidas, como Deus quer agir, como Deus quer transformar a nossa vida e a nossa história. E antes de continuar, eu quero ler esse texto, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Aqueles que puderem se colocar em pé neste momento, mais uma vez, por favor, você vai ficar quase 40 minutos em pé, sentado, desculpe, sentado, já pensou? Você ficou com medo, né? Então, se você ficar mais um pouquinho em pé, você não vai se desagradar. Vamos ler, eu vou ler até o versículo 7, depois eu vou para o versículo 24. A história é extensa e eu preciso reduzir um pouco, porque a visão de Pedro e o seu encontro, a sua conversa com Jesus, com Deus, é em outro foco, em outro contexto. Eu quero trabalhar nesse momento mais a questão de Cornélio. Então, Atos 10, do versículo 1 até o 7 agora. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Repete comigo, religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus.
Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio? Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhes falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Agora o versículo 23, irmãos. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, e a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou do 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois, os ouvindo falar em línguas e exaltando a Deus, a seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Senhor, nós lemos a tua palavra, palavra profética, palavra, Senhor Deus, da salvação, palavra das boas novas, palavras de Jesus sendo entronizado, glorificado e reinando sobre as nossas vidas. O Espírito Santo sendo derramado e comandando as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, traz agora cativo o pensamento de cada um de nós agora ao pensamento de Cristo, que possamos compreender as palavras do Senhor e entendermos e sermos convencidos de todo o nosso pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, por gentileza. Obrigado. Aleluia. Uma narrativa um pouco longa, mas eu precisava fazer. Porque esse texto ele é tão cheio de nuances. E, para começar,
Nós vemos aqui a narrativa de um homem que nós podemos olhar para ele e dizer, mas pastor, esse é o crente que todo mundo quer na igreja. Esse cara é o cara que o pastor gosta. Esse cara é o cara que a liderança da igreja gosta. Porque diz o texto que ele era líder de um batalhão, de uma centúria, que era formado por 100 homens. O exército romano era dividido por legiões, que eram compostas por 6.000 homens. Essas legiões eram divididas em cortes, compostas por 600 homens, e cada corte era dividida em centúrias, compostas por 100 homens. E então esse homem era comandante, ele era líder sobre 100 soldados do exército italiano. Era o exército de Roma, era o exército que fazia a guarda do imperador, e que quando os romanos estavam em batalha, estava junto com o seu general, com o seu imperador, com seus comandantes. Então era um homem importante. Você imagina aquele homem passando pelas ruas, um homem que chamava atenção, provavelmente usava uma armadura, um capacete brilhoso, bonito, que nem esse que o Golias entrou aqui agora, né? Bem caracterizado. Mas esse homem, então, diz o texto que ele era um homem obediente, um homem honrado, um homem bondoso. E ele havia deixado a religião romana, porque os romanos naquele tempo eram pagãos. Eles tinham uma religião politeísta, eles adoravam a vários deuses. A mitologia grega se fundiu com a mitologia romana, e aqueles deuses gregos e romanos se misturam. Hoje a gente tem dificuldade, né, de saber quem é Júpiter. Na mitologia grega é uma coisa, na romana é outra, e aí vai, né, o Zeus, que é o deus lá do Olimpo. E então esses eram os deuses adorados. E a religião romana era muito fruto da religião helênica, da religião grega. Mas por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós continuamos presos a religiões. A religião. Diz o texto que ele era um homem muito religioso. E eu tenho certeza aqui que todo mundo aqui se entende, se acha religioso. E não existe erro ou pecado em ser religioso. O problema é quando nós mudamos a concepção dessa palavra, desse termo religioso. A palavra religião, que vem do latim religione, que deriva religare, deriva no português religação, significa nos religar a Deus. Então, quando dizemos que somos religiosos, nós estamos dizendo que nós fomos religados a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz, mesmo no mesmo livro de Atos, na pregação de Pedro, no capítulo 3, capítulo 4 de Atos, a palavra de Deus nos diz, e Pedro está se referindo a esse contexto, em nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Jesus Cristo, homem. Somente Jesus pode nos religar a Deus. E aquele homem, então, ele desenvolvia muitas práticas religiosas. O texto fala, e você viu na leitura, percebeu e leu também, que ele era um homem que dava esmolas para os necessitados, para os pobres. Ele era um homem religioso que fazia suas orações. Ele tinha provavelmente, como ele se converteu ao judaísmo, provavelmente ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. O texto diz que o anjo procurou no horário das 3 horas da tarde, 15 horas do nosso horário, no nosso relógio. E eles oravam pelo menos na primeira hora, que seria 6 horas da manhã, na 9ª hora, que seria às 15 da tarde, e depois às 18 horas do nosso horário. Essa era a rotina de um religioso judeu. Era não, ainda é. Lembra de Daniel orando 3 vezes ao dia? Daniel, profeta, tinha esse hábito, como judeu zeloso e seguidor das leis. E esse homem, então, ele se torna um homem bom, um homem religioso, que cumpre as regras da religião. Eu quero compartilhar com vocês alguns fatos importantes da vida deste homem. Ele, em primeiro lugar, era um soldado, eu já expliquei. Em segundo lugar,
Ele tinha uma relação muito generosa com as pessoas. No versículo 2, versículo 3, diz que Cornélio não ficou duro por causa da guerra, das batalhas. Ele era um soldado, ele era um líder. Então, provavelmente, ele saía na frente dos seus 100 soldados e tinha aquela proteção dos escudos, das armaduras romanas. Então, ele saía e ele lutava com espada, ele matava o seu inimigo com a espada. Era um homem muito duro, provavelmente, na batalha. Mas ele não deixou se endurecer por esse trabalho ou essa atividade que ele desenvolvia tão difícil. Ele era um homem de coração generoso, ele dava as esmolas, praticava as boas obras, abençoava as pessoas que estavam ao seu redor. Ele orava, diz que ele se prostrava diante de Deus, versículo 4 do capítulo 10. Ele não dava esmolas apenas de vez em quando, ele era fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. O texto nos diz claramente isso. Em terceiro lugar, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era um homem que buscava Deus em oração e temia a Deus, diz o texto. Lá no versículo 2, 3 e 4. Deus sempre busca aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Cornélio abandonou a sua religião, abandonou os deuses da sua religião, os ídolos da sua religião. Ele não creu mais no politeísmo e da idolatria da religião romana daqueles dias, e deixou esses muitos deuses e buscou ao Deus vivo, o único Deus. Cornélio, ele era um prosélito, esse é o nome daqueles judeus, daqueles homens que eram convertidos ao cristianismo, ao judaísmo, desculpe. Era um prosélito. Ele se converteu à fé judaica, era chamado gentio, porque ele não era judeu, e se converteu à fé judaica. Ele rompe com a sua religião, com seus cultos, a sua fé muda. Mas ele continuava vivendo a sua vida pelos esforços pessoais. Aí que começa o problema na vida dos religiosos. Mesmo Cornélio sendo tudo isso, um líder de família, um pai de família, diz o texto que ele converteu a sua família também ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Diz o texto que tinha soldado no seu batalhão, na sua centúria, convertido, porque ele traz um soldado para ir junto com seus homens para chamar Pedro para vir até a sua casa. Ele então pregava para os seus soldados, ele falava de Deus, Yahvé, mas ele mostrava que tudo isso que ele fazia era por esforços humanos. Era por um convencimento de que a vida pagã é errada e de que a busca de um único Deus, a busca do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, é a única salvação e a única solução para as pessoas. Mas, mediante tudo isso que Cornélio fazia, assim como Nicodemos, Jesus não estava fisicamente presente com Cornélio, mas Jesus enviou um anjo. E Jesus disse: ainda te falta uma coisa, Cornélio. Ainda te falta algo. Você é uma boa pessoa. Você é religioso. Você está me agradando, mas ainda te falta algo. E Cornélio demonstra o seu desconhecimento do Deus Todo-Poderoso e do Evangelho de Jesus Cristo, que quando Pedro chega diante dele, o que é que ele faz? Ele se ajoelha diante de Pedro. E Pedro diz: levanta-te, porque eu também sou homem como você. Nenhum outro nome merece ser adorado. Nenhum outro nome merece ter joelhos dobrados. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E através dessa palavra de confissão, é que nós podemos ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. E faltava algo, era um homem conhecido na terra, e Cornélio se tornou conhecido no céu, porque Deus viu as práticas de Cornélio. Então eu quero dizer para você que essa introdução da minha palavra não está acusando nem Cornélio e nem você de viver uma vida religiosa, penitente, e de você estar cometendo pecado, estar fazendo uma coisa errada,
porque isso atrai os olhos de Deus para a sua vida. Mas isso não é suficiente. Ainda falta algo, assim como faltava para a vida de Cornélio. Ainda falta algo na sua vida. Se você é religioso, se você cumpre práticas religiosas, mesmo sendo batista, mas você, por causa dos anos, ou por causa das conveniências, ou por causa do comodismo, você se tornou um homem ou uma mulher religiosa, que vem aos cultos, que entrega dízimos e ofertas, que participa da escola bíblica, estuda a Bíblia, assim como o Cornélio fazia, que dá esmolas, que dá cestas básicas na sua célula. Talvez você tenha se dedicado até a um trabalho social, através do seu conhecimento de Jesus na sua vida. Mas pode estar faltando algo ainda. Cornélio era um homem sincero e bondoso. Possuía um testemunho exemplar dentro da sua casa e fora da sua casa. Mas não estava salvo. Não estava salvo. Eu quero te alertar, hoje em dia nós somos muito bem servidos, mas esse bom serviço muitas vezes, ou esse bem servir, muitas vezes se transforma em um problema. Quero dizer para você que nesse ponto existem algumas divergências teológicas. Se você ouvir determinados pregadores, ele vai dizer, não, Cornélio, ele já era um convertido. A teologia calvinista diz que a regeneração precede a fé. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Nós cremos que sem conhecer a Jesus, sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, a pessoa não pode ser salva. Então a fé em Jesus, o arrependimento dos seus pecados, é crucial para a regeneração. Essa é a ordo salutis, a ordem da salvação que nós cremos. Nós precisamos crer, confiar em Jesus para ser salvos. Algumas ordens de salvação pregadas em determinadas igrejas dizem que você pode ser salvo através da ligação, através da igreja. Diz que você pode ser salvo através de boas obras, de boas práticas, de dar esmolas. Nós não cremos dessa forma. Aquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus, não concordo com essa palavra. A palavra de Deus não concorda com isso. Não é assim que nós cremos. Pedro, a partir do versículo 43, mostra a Cornélio e a toda a sua família que estava reunida ali, que é preciso ter fé, a fé salvadora em Jesus Cristo. É preciso ter fé para além de ter uma mudança de atitude. Porque, infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas até conseguem ter uma mudança por si só. Muitas pessoas conseguem mudar de atitude com um pouquinho de força de boa vontade, de força de vontade. Muitas pessoas até conseguem ter algumas práticas boas pela força do seu braço ou da sua autoconfiança, da sua perseverança. Mas são poucas as pessoas. Muitas vezes eu vejo irmãos que recebem Jesus Cristo, são salvos por Jesus, mas enfrentam uma dificuldade terrível em abandonar determinados vícios. Outras pessoas levantam a mão, aceitam Jesus, recebem Jesus como Salvador e já no mesmo dia param de ter vícios. Já abandonam o cigarro, já abandonam a bebida alcoólica, já abandonam práticas pecaminosas. Existe esse diferencial. Agora, através do Espírito Santo de Deus, todos nós podemos ser transformados de dia em dia, de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Aleluia! Você crê nessa palavra? Então é através de Jesus, através do Evangelho. O texto diz que Pedro trouxe o Evangelho da paz. Talvez você possa perguntar, mas pastor, esse Cornélio não tinha paz? Ele não era um homem tão bom. Será que ele não tinha paz? Provavelmente Cornélio, ele, pela sua determinação,
pela sua generosidade, pela sua religiosidade, ele desenvolveu alguns aspectos de meditação na palavra de Deus, de conhecimento da palavra de Deus, de uma determinada paz. E ele confiava em Deus. E ele entregava a sua vida, seus caminhos ao Senhor, e provavelmente ele tinha um determinado tipo de paz. Mas a palavra de Deus nos diz que só Jesus pode dar a paz que excede a toda a compreensão e a todo entendimento, a toda circunstância, e pode nos trazer contentamento em qualquer circunstância. Então nós podemos crer, pelo que o texto nos diz, que o Evangelho da paz entrou naquela casa para trazer a paz completa, a paz perfeita de Jesus. O Evangelho está centrado na vida e na obra redentora de Jesus Cristo. Pedro fala isso no verso 38. No verso 38 do capítulo 10, Pedro diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus fez a obra de redenção. Jesus é que realizou, ungido pelo Espírito Santo. Jesus libertou os cativos, Jesus curou os enfermos, libertou os atormentados, perdoou os pecados, curou os cegos, limpou os leprosos e ressuscitou os mortos. A obra do Evangelho está centrada em Jesus. Aonde Jesus chegava a esperança e a vida abundante aqui e eterna. Onde Jesus está, as correntes e as cadeias são quebradas. O Evangelho está centrado na morte de Cristo, verso 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro, suspendendo-o numa cruz. Essa é a palavra do Evangelho, a cruz. Ele morreu não como um mártir, mas como o nosso substituto. A morte de Jesus foi no meu lugar, foi no seu lugar, foi para nos comprar, para nos redimir com o seu sangue. Em nosso favor ele morreu, para que nós pudéssemos viver. Essa é a obra do Evangelho da paz. Nós temos vida pela morte de Jesus. O Evangelho está centrado na ressurreição de Cristo. Verso 40 e 41. Deus, porém, o ressuscitou do terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos, juiz de mortos. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o inferno e ressuscitou. E está à direita do Pai, governando com poder e justiça, diz a palavra de Deus. O Evangelho está centrado no senhorio de Cristo. Jesus é o Senhor de todos, está no verso 36. E é juiz de vivos e de mortos. Todos comparecerão perante ele para prestar contas de sua vida. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, diz o Apocalipse. O Evangelho oferece remissão de pecado para todo aquele que crê. O verso 43 diz assim: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Porque todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna em Jesus Cristo. Quem crê na vida eterna, quem crê em Jesus Cristo para a vida eterna, era isso que faltava para Cornélio. Ele era um homem religioso, praticava a religião, mas nunca foi confrontado com a obra salvadora de Cristo, com o amor de Cristo, com o poder de Cristo, com o sangue de Cristo, com a ressurreição de Jesus, com a ressurreição de Jesus Cristo, com a nova vida em Jesus Cristo. E diz o texto que quando Pedro termina de falar, quando Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu. E é isso que eu quero concluir dizendo: ainda faltava mais uma coisa. O Espírito Santo de Deus descer sobre a vida de Cornélio, descer sobre a família de Cornélio e sobre todos aqueles que estavam presentes ali, que entenderam a obra de Cristo, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação. Esse é um diferencial, meus irmãos.
Aqueles que recebem o Evangelho, que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Muitas pessoas estão pregando um Evangelho capenga. Jesus é Salvador, Jesus da salvação, Jesus da prosperidade, Jesus da vitória, Jesus da vida eterna. Tudo isso é verdade. Mas o Evangelho de duas pernas, o Evangelho firme, embasado em Jesus Cristo, é o Evangelho baseado no Jesus Cristo que é Salvador, mas é Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo, Rei e Senhor, que vive e reina para sempre. Olha que lindo esse nome é. Venceu a morte, ressuscitou e vive eternamente. E nos comprou com o seu sangue por alto preço. Esse é o Evangelho completo. Mas ainda faltava para Cornélio. Muitas pessoas entendem que o poder do Espírito Santo é a capacidade que o crente tem de ter atitudes sobrenaturais, de ter dons espirituais sobrenaturais, de ter manifestação de dons espirituais. Isso está certo. A ação, a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas produz isso, de verdade. Mas antes disso, a manifestação do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo em nós, produz a salvação, produz o selo da salvação. Produz a marca, este está marcado, sabe, o ferro de marcar o gado. A palavra do grego, ela tem esse significado. A palavra selo, no grego, nesse texto que nós lemos, selado pelo Espírito Santo, é semelhante a um gado que é marcado com ferro. Você foi marcado na sua alma, no seu espírito, no seu coração, com a marca do Espírito Santo de Deus. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando o Espírito Santo vem sobre você e você dá lugar ao Espírito e você busca os dons. O Espírito Santo traz dons espirituais. O Espírito Santo traz poder, traz manifestações de dons, traz maravilhas, milagres sobre a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas isso é fruto do Espírito, é a manifestação do dom do Espírito. Mas em primeiro lugar, o Espírito Santo quer transformar o seu caráter. O Espírito Santo quer transformar a sua carne, a sua alma. Porque para que haja a total liderança, o total domínio e controle do Espírito Santo na sua vida, a sua alma tem que estar controlada pelo Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo usa o termo homem carnal e homem espiritual. O termo que Paulo usa lá de carne, em alguns momentos ele está falando sobre a carne, que no grego é sax, mas a maior parte do tempo ele está falando sobre a alma, sobre o homem carnal dominado pelas suas vontades, pelos desejos dos seus sentimentos, da sua alma, dos seus pensamentos, das suas vontades. E para que haja verdadeiramente uma manifestação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós possamos andar guiados pelo Espírito Santo, manifestando dons, manifestando milagres, nós precisamos ser transformados na nossa alma e no nosso espírito. Para que o Espírito Santo de Deus possa ter comunhão com o seu espírito, tem que haver uma transformação. E é isso que aconteceu naquela vida, na vida de Cornélio e da sua família. Um homem religioso, que ia na igreja, que orava, que dava esmolas, um homem bom, generoso, cheio de religiosidade, mas que nunca tinha experimentado o toque do Espírito Santo em sua vida. Somente após o novo nascimento é que começa a existir uma insatisfação profunda em relação aos desejos e às vontades do coração humano. Se você continua tendo gosto, se você continua tendo desejo, paixão por coisas erradas, meu irmão, é que o Espírito Santo ainda não está controlando a sua vida. É que o Espírito Santo ainda não é o dono da sua vida. É que a sua alma ainda está apagando o Espírito Santo de Deus. Por quê? Uma relação profunda com o Espírito Santo de Deus nos liberta das nossas vontades. Nos liberta
do controle da nossa carne, da nossa alma. A palavra de Deus diz assim, Tiago 1:21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quem não recebe a palavra, e quem não implanta essa palavra em sua alma, em seu espírito, não experimenta o poder da salvação. Quem anda pelo Espírito não é guiado pela sua vontade, mas pela vontade do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Lucas 9:23, Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez você seja um bom religioso. Talvez você seja um homem generoso, uma mulher bondosa. Mas as obras da carne estão se manifestando muito mais forte na sua vida do que as obras do Espírito. Você tem alimentado as obras da carne. Você tem dado comida para as obras da carne. E o Espírito Santo de Deus que habita em você, que precisa ser alimentado com a palavra de Deus, que precisa ser alimentado com oração, com um relacionamento com Deus, que precisa ser alimentado com a presença manifesta de Deus em sua vida, está morrendo de fome, porque você não experimenta essas práticas espirituais. Eu não quero fazer nenhuma crítica relacionada especificamente. Mas, quantas pessoas frequentam essa igreja há anos? E se eu perguntar aqui quem é a bisavó de Davi, ninguém vai saber. Ou muitas pessoas não saberão. Quem é a bisavó de Davi? Não responda. Ah, pastor, mas isso aí é perguntinha para a escola bíblica. Pois é, mas muitos cristãos não conhecem a palavra. Eu estou só usando uma pequena referência. Qual o menor livro da Bíblia? Só sabe quem lê. Qual o maior capítulo da Bíblia? Só sabe quem lê, quem estuda a palavra. Você se relaciona com pessoas e tem amizade com pessoas, e eu acredito que você não consegue, muitas vezes, ficar muitos dias sem ver alguns amigos mais próximos. Mas quantos dias você passa sem ver a presença manifesta do Espírito Santo de Deus? Que você não procura a Deus. Você passa dias e dias sem ir para o seu lugar secreto, para a sua tenda do encontro, e ter um tempo a sós com Deus. Meus irmãos, tem crentes religiosos que estão matando o Espírito. O Espírito, seu Espírito e o Espírito de Deus, o Espírito de Deus já se apagou em suas vidas. E o seu Espírito está cadavérico. Não sei como que pode ser isso, mas imagine. O seu Espírito é invisível, mas imagine. O seu Espírito morrendo de fome, porque não tem alimento, não tem vida, não tem relacionamento com aquele que pode dar vida ao nosso espírito. É muito religião, é pouco evangelho, é muita tradição, é pouca vida, é muito conhecimento, é pouca prática, é muita fala, é muita conversa, é pouca experiência com o Espírito Santo de Deus. É isso que faltava para aquele homem. É isso que faltava para Nicodemos. Para Cornélio. Quem anda pelo Espírito apresenta seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor, como diz em Romanos 12:1. Sacrifica as suas vontades, sacrifica os seus desejos, sacrifica os seus planos para o Senhor. E sacrificar não é deixar para trás, mas é dizer: Deus, o Senhor está no controle da minha vida. Eu entrego meus planos, eu entrego as minhas vontades ao Senhor. Quem anda pelo Espírito controla os seus pensamentos e as suas imaginações.
Como diz a palavra, nós não usamos armas humanas, mas armas poderosas contra as fortalezas mentais, ideias falsas, orgulho humano que nos afasta de Deus. Pastor Cote tem uma ministração que ele fala sobre as fortalezas que nós criamos em nossas vidas. E ele usa o texto de Josué, capítulo 1 até o capítulo 7, para ministrar de como nós podemos vencer as nossas fortalezas. Nós temos criado fortalezas mentais, fortalezas emocionais em nossas vidas, que têm nos afastado de Deus. Qual é a fortaleza que você tem levantado e impedido de o Espírito Santo acessar o seu coração, acessar a sua alma e o seu espírito? São fortalezas mentais, fortalezas emocionais que criamos, fortalezas de orgulho, fortalezas de autojustificação, fortalezas de ódio, fortalezas de falta de perdão, fortalezas de autocomiseração. Tem pessoas criando fortalezas ideológicas, isso é do momento, né? Deixando a Bíblia, a palavra de Deus, deixando os ensinamentos da palavra de Deus por ideologias, criam fortalezas. E eu não estou aqui defendendo nem esquerda nem direita, eu estou no centro da vontade de Deus. É esse que eu quero buscar. Não quero saber de ideias, ideologias de direita e de esquerda, eu quero saber da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é que deve guiar as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus derruba as fortalezas que nós levantamos, que nos impedem de chegarmos ao trono de glória, à presença de Deus, de termos uma vida da presença manifesta do Espírito Santo, com dons, com manifestação do poder, com testemunho da palavra de Deus, testemunho do Evangelho. Crente que tem o Espírito Santo não se esconde na hora que tem que falar de Jesus. Ó Pedro tem uma visão, está aqui nesse capítulo do verso 9 em diante, se você quiser ler em outro momento. Pedro tem a visão, Deus coloca diante dele. Pedro é judeu, o judeu não pode comer animais impuros, e Deus coloca na mesa dele um monte de animais lá, de carne de animais impuros, diz: come, porque eu santifiquei, você vai comer. O que Deus estava querendo mostrar para Pedro? Que o homem não precisa se preocupar com o que ele tem que comer, porque a vida vem de toda palavra que sai da boca de Deus. A vida está na palavra de Deus. A vida está em Jesus Cristo sendo pregado, o Evangelho, a salvação. É isso. A vontade humana controlada, exercendo paciência, sabendo que o Espírito Santo nos capacitará. Transformação progressiva e renovação das nossas mentes com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que você vai querer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se a sua mente continua religiosa, praticando um monte de rituais, mas pensando como você pensava antes de conhecer a Jesus, antes de receber o Espírito Santo de Deus? Andar pelo Espírito Santo de Deus é ter os sentimentos treinados para crer no Senhor, não em circunstâncias. Tira seus olhos das circunstâncias, meu irmão. Tira seus olhos das bênçãos. Porque a palavra de Deus nos diz que as bênçãos nos perseguem, mas quando nós obedecemos a Deus. Se você está correndo atrás de bênçãos para mudar as circunstâncias da sua vida, as bênçãos vão fugir de você. Agora, busca o Senhor. Busca fazer a vontade de Deus. Transforma a sua mente. Treina a sua mente para crer e confiar no Senhor. Ah, está difícil, mas eu creio no Senhor. Está complicado, mas eu confio no Senhor. Não dou conta, mas eu confio no Senhor. Estou doente, eu confio no Senhor. Estou são, eu confio no Senhor. Tenho dinheiro, eu confio no Senhor. Não tenho dinheiro, eu confio no Senhor. É isso. Isso é andar pelo Espírito. O escritor de Hebreus nos diz que, ele faz uma analogia de que ser controlado pelo Espírito Santo
estar seguro como um barco ancorado. Aquele barco que está ancorado, tem uma âncora firme, que segura aquele barco e não tem o que tira. Não tem tempestade, não tem onda, não tem quem consiga tirar, não tem motor que tire aquele barco do lugar. Quando nós estamos ancorados no Espírito Santo de Deus. E, para concluir, quem anda pelo Espírito, a imagem de Cristo começa a ser manifesta nas nossas vidas. E nós começamos a praticar a nova natureza de Cristo em nós. Aí agora, aquele homem, o Cornélio, ele começou a ter práticas corretas e ele começou a ter a imagem de Cristo refletida nele, cheio do Espírito Santo. Aí aquele homem ficou completo. Meu irmão, aquele homem, a Bíblia não conta mais histórias, não dá seguimento à história de Cornélio, mas aquele homem deve ter saído voando da casa dele. Ele deve ter convertido legiões e legiões de soldados. Lembra que legião é 6.000 soldados. Ele deve ter pregado para os 100 do centúria dele, pregou para os 600 da corte que ele fazia parte, foi para a legião e foi para outras legiões. Porque foi isso que aconteceu. Aqueles 120 discípulos que estavam lá em Jerusalém, no ano 135 da nossa era, se tornaram 15 milhões de cristãos. De 120. Isso era mais ou menos no ano 38. Então, em menos de 100 anos, de 120, o Espírito Santo deu poder, testemunho, vida, transformação, salvação, através do Evangelho de Jesus. E de 120 crentinhos lá no templo, cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo. Desculpa os crentinhos, mas é que eles eram pequenos. Eles eram fracos como nós. Mas através do poder do Espírito Santo, já saiu curando no outro dia, já saiu libertando, expulsando demônio, levantando paralítico, impondo as mãos e o Espírito Santo sendo derramado. É isso que Deus quer fazer com você, meu irmão. É isso que Deus quer fazer com você, igreja. É assim que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus. É cheio do poder do Espírito Santo. Não é com religiosidade, não é com curso de teologia, não é. Se você, as pessoas às vezes falam, pastor, eu quero fazer o curso de teologia para aprender mais da Bíblia. Eu falo, não faz, você vai ficar sem aprender nada da Bíblia. Teologia não é para aprender Bíblia. Sabe como que aprende Bíblia? É comendo a Bíblia. Como o profeta Jeremias disse, eu peguei o livro e eu comi a palavra do Senhor. Coma a Bíblia. Aí você vai aprender. O Espírito Santo vai te revelar coisas que nenhum teólogo consegue te revelar. Se você estiver se alimentando da palavra. É assim. É assim que Deus quer. É isso que Deus quer para a sua vida. Era isso que Deus tinha preparado para Cornélio. E por isso que a história desse homem está aqui na Bíblia, narrativa em Atos, uma história linda, maravilhosa, mas que tem uma lição muito maior. Não seja religioso, porque a religião sem o Evangelho, sem a salvação em Jesus Cristo e sem o poder do Espírito Santo, ela não é completa. Ela é apenas uma parte da caminhada. Então experimente, meu irmão, relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Experimente relacionamento íntimo com Deus. Experimente conhecer a Deus de perto, buscar a Deus, ser cheio do Espírito Santo, mover nos dons espirituais. Pedir, busca no Espírito dons, meu irmão. Ora! Mas como que você vai mover no Espírito se você nem ora? Como é que você vai conhecer os dons se você nem lê? Você já leu o capítulo 12, 11, 12, 13, 14 de Coríntios? 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dá ali uma narrativa, dá ali algumas das maravilhas que o Espírito Santo pode realizar na vida daqueles que buscam o enchimento e a plenitude do Espírito Santo de Deus. E aí andam pelo Espírito, cheios do Espírito, cheios da presença do Espírito. E eu creio que nós experimentaremos nessa igreja, amém? Pela fé, na sua vida. A palavra de Deus está aberta para você, a palavra de Deus está esclarecida para você. Veja bem, meu irmão, todos os que estão aqui nessa noite, você tem o conhecimento da palavra, mas a responsabilidade não é minha, a responsabilidade não é do Espírito Santo, a responsabilidade é sua, a decisão é sua, assim como Cornélio.
A decisão foi dele. E ele disse, eu quero, manda buscar Pedro, traz esse homem para cá. Ele é judeu, mas eu vou trazer ele para minha casa e ele vai me mostrar tudo que Deus tem para mim.